Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as adversidades, as lutas que enfrentamos e que de maneira sobrenatural o Senhor se manifesta para nos dar vitória. Então eu quero convidar você a que permaneça comigo até o final do vídeo e eu vou lhe pedir, se porventura você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se inscreva para ser abençoado. E aí eu peço para você clicar no sininho para receber todas as notificações que quando eu postar aqui um vídeo no canal, e aí ao final do vídeo você pode deixar o seu like e depois compartilhar com os seus contatos, porque desta forma você não será egoísta, você vai ser abençoado e vai abençoar alguém. Chama a vinheta para nós. Então, o capítulo 20 do segundo livro das Crônicas é maravilhoso, é tremendo. Todas as vezes que eu leio este capítulo deste livro, eu fico impressionado porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que faz pequenas coisas e grandes coisas. É um Deus que faz coisas naturais e sobrenaturais. O texto do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas começa dizendo assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Gente, que coisa louca! Uma enorme multidão vindo contra Josafá. A Bíblia diz que diante daquele cenário, Josafá tem medo, né? Ele fica apreensivo, mas ele faz uma coisa que todos nós devemos fazer quando estamos apertados diante de uma grande peleja, diante de uma grande luta. O texto no versículo 3 diz que Josafá temeu. É uma reação normal, não é falta, não é ausência de coragem. E ele pôs-se a buscar o Senhor. E pessoal, a oração é um instrumento, é uma ferramenta, né? É uma arma de guerra contra toda a adversidade. Josafá pôs-se a buscar o Senhor. E eu não sei se você sabe, mas a oração, ela ativa no seu cérebro a capacidade de você decidir, de você tomar posicionamento. E eu sei que a oração, assim como essa ferramenta, né, essa arma de guerra, esse instrumento de Deus, nos conecta com o Senhor, nos coloca diante dele. E é por causa da oração, é por causa daquilo que ocorre em nosso cérebro quando oramos, e, sobretudo, pela direção de Deus que tomamos decisões assertivas, corretas, diretas. E eu tenho certeza absoluta que o inimigo não quer que você faça uso dessa ferramenta, dessa arma de guerra. Você precisa orar. Talvez você esteja vivendo uma situação igual a de Josafá, talvez menor ou, quem sabe, maior. Mas para todas elas, a arma é a oração. Ele se pôs a buscar o Senhor e aí apregoou um jejum em todo Judá. Veja que depois que ele se coloca a buscar o Senhor, ele toma uma decisão maravilhosa. Vamos buscar Deus, vamos jejuar, vamos usar essa outra arma de guerra que é o jejum, né? Porque essa situação é complicada. E quando Josafá ora, existem elementos em sua oração que me chamam a atenção. O primeiro deles é que Josafá reconhece o poder bélico do seu adversário, né, a imponência do seu adversário e a sua limitação. Ele sabe que jamais poderia, humanamente falando, ir contra aquele povo ou aqueles povos, porque Judá está sendo invadida por moabitas, amonitas e edomitas. A situação era caótica, humanamente falando. Então ele reconhece o poder bélico do adversário e a sua limitação, e isso dentro do contexto humano. Em segundo lugar, há um outro elemento muito interessante. Josafá faz menção da história, porque ele sabe que quando
o povo do Senhor saiu do Egito e quis passar pela terra dessa gente, e eles não permitiram, o povo do Senhor deveria se levantar e destruí-los, mas não o fez, e como consequência agora esse povo se levantava contra o povo do Senhor. Então é muito forte isso. Em terceiro lugar, eu vejo que Josafá, ele reconhece a sua limitação, a imponência do adversário, sabe o que o povo deveria fazer e não fez, mas ele também reconhece o poder de Deus. Ele sabe que Deus tinha poder para aniquilar o inimigo, para destruir o adversário. E diante dessas convicções, desses elementos tão fortes, a Bíblia nos diz que Josafá diz: não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Versículo 12. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. É a decisão. Estou olhando para Ti, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. E, gente, quando Josafá diz isso, ele está nos falando sobre foco. Estarmos focados em Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: eu estou olhando o seu movimento. E hoje os nossos olhos precisam estar postos em Deus através da palavra do Senhor. Porque Deus se move através da sua palavra. E oração, jejum e palavra são armas de guerra. O texto nos diz então no versículo 13 que todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. A ninguém foi ocultada aquela situação adversa, complicada. Todos eles estavam perante o Senhor. Os olhos de Josafá e do povo estavam em Deus. E aí, quando essas coisas ocorrem mediante a oração, Deus levanta um profeta. E esse profeta diz no versículo 15 o seguinte: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está dizendo para Josafá e para o povo: fiquem tranquilos, eu vou guerrear por vocês. E é o que Deus faz. Dentro de uma estratégia humana, numa peleja, tanques de guerra, homens armados à frente, disparando tudo quanto é arma para destruir o adversário. Mas quando Deus entra na peleja, nós temos então uma quarta arma de guerra, que é a adoração. O Senhor tira os homens de artilharia da frente e coloca os adoradores, com instrumentos, louvor, canções, adoração. E aí, quando oração, quando a palavra, jejum, e aí a palavra profética e a adoração se misturam, isso se torna uma bomba de impacto sobrenatural. A Bíblia nos diz que de maneira sobrenatural Deus deu vitória a Josafá e a Judá. E aqui, vejam bem, no versículo 21, o texto diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eita glória, que coisa maravilhosa, gente. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O problema é que hoje a maior parte das canções que se cantam por aí, elas exaltam o homem, elas exaltam alguém que não é o Senhor. A direção da adoração tem que ser para Deus, tem que ser sobre Deus e não sobre a minha pessoa, sobre a tua pessoa. É desta forma que Deus recebe a adoração e derrama sobre o seu povo poder, glória, bênção
e livramento. A Bíblia nos diz que o poder de Deus veio naquele lugar e, de fato, quando eles chegaram ali, tudo já tinha sido resolvido. E é sobre isso que eu quero falar com você. Muitas vezes nós nos vemos em situações difíceis, irmãos, em lutas horríveis. Você quer um conselho? Busque ao Senhor, jejue, use a palavra e a adoração. São 4 armas de guerra para que isso misturado se torne uma bomba atômica contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo, contra os nossos adversários. Eu sei que talvez você esteja vivendo um momento difícil. Eu sei que talvez você também possa não estar com força alguma para lutar. Eu sei que talvez você esteja aprisionado por causa dessa luta que você está vivendo, mas olhe bem, você pode orar, você pode buscar ao Senhor dos Senhores. Coloque-se de joelho, ou mesmo deitado em sua cama, e por favor, busque a Ele, jejue diante do Senhor, use a palavra e a adoração. Você vai ver que o Senhor, o mesmo Senhor que operou grandezas a respeito de Josafá e do povo de Judá, vai também operar maravilhas e vai fazer o sobrenatural para livrar você dessa luta terrível a qual você está enfrentando. Eu espero que você seja abençoado na autoridade do nome de Jesus, que você creia nessa palavra e que você exalte o nome do Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.